Júnior, bom dia. Bom dia a todos, eu sou Alexandre, eu sou chefe da fiscalização do Conselho de Contabilidade. Eu vi ali quando você fez a apresentação da ECD, que o princípio básico, né, que o profissional de contabilidade, quando ele fizer a escrituração, ele vai seguir as normas brasileiras de contabilidade. E um dos trabalhos, né, que a fiscalização dos conselhos de contabilidade faz é o cumprimento, é a verificação do cumprimento dessas normas. E eu relato a você uma dificuldade, né, da fiscalização, porque muitas vezes quando o fiscal ele quer fazer ou um confronto com uma demonstração publicada, ou ele fazer a verificação em loco desse cumprimento, muitas vezes o profissional fala, eu mandei pelo SPED. E aí a gente fica, e aí, eu quero consultar. Para isso eu vou ter que entrar no programa, imprimir. Então cria, né, uma resistência muitas vezes, outras não, muitos profissionais muitas vezes se sentem até à vontade de dar, mas tem profissionais que não, né? A fiscalização trata com os dois lados. E aí eu queria saber o seguinte, se há uma possibilidade de uma consulta desse bloco da publicação, não lembro agora, um dos blocos lá de publicação das demonstrações contábeis. Bloco J. Bloco J. Se há uma consulta, para que, a partir dessa consulta, a fiscalização possa exercer a sua função de verificação do cumprimento das normas brasileiras de contabilidade no envio da ECD. Obrigado. Aproveitando a sua pergunta, existe uma forma de consulta no site, lá na parte da ECD, que é consulta a situação da ECD, que hoje só é via hash, né? Ou se você possui o hash, você consegue consultar, ou se você possui o próprio arquivo. Mas a consulta ali é basicamente para ver se a ECD está na base, foi entregue ou não. A gente está mudando essa consulta, incluindo o CNPJ. Até foi um pedido da Junta do Rio, na última reunião que eu tive com o Drey, porque muitas vezes a empresa entrega via SPED e vai lá em papel também autenticar, e a Junta não sabe se hoje, né, não sabe mais se a ECD foi entregue ou não. Então vai haver uma consulta via CNPJ também para facilitar esse trabalho. Agora, as demonstrações a gente não pode mostrar via consulta, a não ser que a empresa autorize. Então, nesse caso, hoje, não tem muita solução a não ser via empresa, né? Agora mesmo, há 2 semanas, eu estava numa reunião no Ministério do Planejamento, essa questão dos órgãos licitatórios que também precisam de dados de demonstrações, e a ideia dele foi criar um campo lá no SICAF, identificando que a empresa autoriza que o órgão veja, porque se a empresa não autorizar, eu não posso, a Receita não vai poder fornecer para o CFC esses dados. Então, realmente tem que ser via empresa. Tá? Parabéns, Júnior, acho que veio esclarecer muita coisa. Mas uma dúvida que nós temos, você falou muito sobre retificação, a gente estava em dúvida dessa possibilidade de se retificar ou não. Uma dúvida que nós temos também é sobre a legislação. A legislação diz que você tem uma multa por omissões ou erros. Se você vai retificar, você está dizendo que houve um engano seu. Nós temos até um questionamento sobre isso, sobre essa maneira da legislação. E o receio, você está retificando, você tem multa ou você não tem multa? Em relação à retificação, se ela foi retificada antes de qualquer procedimento de fiscalização, não tem multa, né? Não teria não multa, tem multa. Né? A garantia de... Bom dia. Parabéns. Estou aproveitando a pergunta da doutora Damares, quais são as multas, né, e como é que vocês vão aplicá-las? A multa, ela foge, na verdade, a minha divisão, ela cuida da coleta, né, das informações. Então, eu sei da multa por atraso porque a gente implementa na ICF, só na ICF, a multa da ICD não é nem automática. A da ICF é a única que gera a multa automática por atraso. A multa por omissão, aí tem que ser consulta à coordenação de tributação, realmente não é a minha área. A respeito das advertências, e como nós trabalhamos assim com muitas empresas, nem sempre nós temos tempo hábil para tratar todas as advertências. Nós tratamos todos os erros, 600 erros e 1.500 advertências. A gente trata as principais e deixa passar algumas. Se existe uma preocupação maior em relação a isso, porque
Se há uma advertência, é porque provavelmente vai para um grupo de trabalho na tratativa do fisco, né? A advertência, ela é sempre aviso de transmissão, ela não impede, né? A ideia é que a empresa verifique se as informações estão corretas. Não necessariamente uma advertência indica que a situação prestada está incorreta ou não. Isso realmente seria analisado posteriormente. Mas, assim, não impede, né? Então, se você tem 600 advertências e você acha que as suas informações prestadas estão corretas, não tem problema. E a tratativa do fisco com isso seria o quê? Em primeiro momento seria convocar a empresa para que ela... Porque eu já soube de casos de colegas que receberam cartas ou chamados para que façam devidas correções. Houve um caso específico... Continua? Eu não posso falar que eu também não sou dessa área, mas houve um caso específico que realmente a Receita mandou as cartas para alterar a ECF, dando a chance, né, de alterar sem qualquer ônus para a empresa. Obrigado pela palestra. Duas dúvidas aqui rápidas, das novidades para 2016, que eu não vi ali. Vai ser possível assinar a SCD com certificado ECPF A1 a partir de 2016? Ainda não. 2017? Ainda não. Na verdade, isso aí a gente... Hoje só os aspectos fiscais que a gente assina com A1 ou A3, né? Isso aí a gente está em discussão com o CFC para essa questão de aceitar A1 ou não, mas a princípio, nessa nova versão, não vem com certificado A1, só com A3. E uma outra dúvida rápida, as entidades imunes de templos de qualquer culto estão obrigadas a exceder a partir de 2016? Só se enquadrarem naquelas regras, né? 10 mil mensais de PIS/COFINS ou 12 milhões de... 1 milhão e 200 de Não vai mudar receita. nada para 2017, Não. 2016. Tá bom, obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta bem pontual pelo seguinte. Eu tenho um cliente a qual eu estou fazendo a baixa. A baixa dele é de 31 de agosto. Só que o que acontece? Eu ainda não consegui entrar com o pedido de baixa na junta comercial, porque quando eu fui fazer a baixa do CNPJ, existem pendências de alteração do CNPJ anteriores, mudou sócio e não comunicaram, então eu estou tendo que fazer. E com isso eu estou há 3, 4 semanas esperando a Receita aceitar essa primeira alteração que eu estou fazendo para depois entrar com a baixa do CNPJ de baixa mesmo e entrar na junta. O que acontece? Como eu tenho prazo da SCD de 1 mês, eu já fiz a SCD de extinção e vou fazer agora a ECF de baixa, porque são 3 meses após. Só que eu não entrei ainda com o pedido de baixa na Receita. Tá? Isso vai me trazer algum problema? Não acredito que não. Você tem lá a data da baixa que vai estar registrada na contabilidade. Quando sair o pedido, se precisar fazer qualquer alteração, você consegue retificar, né? Mas a princípio não tem problema. Porque a baixa vai sair bem depois. Não tem, né? não. Ok. Muito bom, excelente palestra. José Jaime, é só para saber contigo o seguinte: o recibo de transmissão para as sociedades que estão registradas em RCPJ, aparecia uma mensagem embaixo dizendo que não precisava fazer o registro. Aí na época eu até falei com o NAGE, entra em contato com o José Jaime e pede para mudar a redação, dizendo para que após a transmissão para a Receita, a pessoa entre no portal do IRTD-PJ Brasil e faça a transmissão. Isso aí chegou já a ser feito? Sim. Naquela época mesmo o Nath falou comigo, a gente mudou e inclusive no texto a gente colocou o portal do RTD-PJ. Excelente. Tá ótimo. Obrigado. Bom dia, sou Antônio Florencio, da Junta Comercial. Queria parabenizar pela apresentação, mas surgiu uma dúvida. Nós temos um passivo de livros que foram analisados antes de março, em torno de 27 mil livros que foram colocados em exigência. Aliás, isso é uma observação, quer dizer, o volume de livros colocados em exigência passa de 70% dos livros apresentados. Então, até me preocupou um pouco a metodologia de retificação. Eu acho que ela é uma coisa bastante trabalhosa.
E aí eu gostaria de saber como é que nós devemos proceder, já que o link de transmissão da junta para a Receita hoje ele não existe. Hoje vocês não têm mais como verificar se a exigência foi cumprida ou não. A empresa, assim que transmitir, vai estar autenticada. Essas 70 mil exigências, a empresa precisa transmitir nova. Transmitindo, o recibo garante a autenticação. Inclusive, nós havíamos trazido uma apresentação sobre o sistema que nós desenvolvemos, mas, pelo que eu percebi, essa metodologia adotada, essa portaria, já existe até planejamento para o ano seguinte, então o sistema continuará desta forma. A possibilidade da abertura do link para as juntas comerciais está descartada, seria isso? Na verdade, quando foi publicado o decreto, a gente está preso ao decreto, né? Como órgão federal, a gente tem que seguir o decreto. O que foi colocado na última reunião do DREI foi dar essa possibilidade de consulta via CNPJ na internet. Qualquer acesso das juntas para a base de dados do SPED teria que ser feito via convênio, ou com o DREI, ou diretamente com o CERP. Receita não iria mais participar desse programa que antes a gente tinha o Junta Contingência, né, que foi o que acabou. Então, enquanto o decreto estiver vigente, a gente não tem outro caminho. Agora, as juntas podem, por meio de convênio, fazer um programa com o CERP ou com o DREI, se for via DREI, né, para acessar a base, né, que está no decreto 6022 prevê o acesso das juntas. O que não vai ter mais é o Junta Contingência. Tá? Obrigado. Chay, no caso de perícias judiciais, como é que o perito, após a autorização judicial, ele obtendo a autorização judicial, como é que ele tem acesso às escriturações do SPED? Hoje é o mesmo caso do fiscal do CRC, né? Ele, com a autorização judicial em mãos, ele tem que ir na empresa e pedir os dados, né? Dependendo da autorização judicial do que for, de repente até na própria Receita você consegue, vai depender do que o juiz determinou lá. Mas ou é via empresa ou via Receita, se o juiz colocou lá na autorização que a Receita tem que fornecer esses dados. Não tem outro método. Ele consegue a procuração? Não sei. A procuração RFB? Não, porque ela não vai estar registrada na empresa. Entendeu? Bom dia, Júnior. Bom dia. Samir, vice-presidente do CRC do Rio. Só para ficar esclarecida uma dúvida, a partir do momento que a gente tem o decreto que exclui o tratamento da junta comercial em cima desses informativos, dessas informações que são prestadas, como é que fica as situações em que a empresa opta pela impressão e leva esses livros ao registro na junta? A junta deve receber, não deve receber? Esse era um problema que existia independentemente do decreto, né? Mesmo no início do SPED, com a participação das juntas, muitas empresas ainda pegavam papel, iam lá e autenticavam. A gente não tem como controlar e a junta nem tem mais acesso, por isso que a gente quer liberar esse acesso via CNPJ na internet, para ao menos a junta, antes de receber o livro em papel, consultar. Mas hoje é um problema que já existe desde o início, né? Da empresa autenticar em papel e autenticar em arquivo digital. Apesar da gente colocar lá no manual, né, que o arquivo digital é o bastante, que mais substitui, mas... A orientação da Receita Federal, existe alguma orientação da Receita Federal nesse sentido, ou cada estado administra como entender? A gente orienta no manual, né? O digital é o suficiente, mas a gente não tem como controlar. Entendi. Bom dia a todos. Parabéns pela palestra, Jaime, ficou muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida em relação ao que você comentou com o Florencio. No caso da Junta do Rio, nós não utilizamos mais o sistema de contingência. É o SAED, né? Mas é a mesma coisa, né? O SAED também usava, tinha um link com o SERPRO, né? Certo. E aí, a partir do decreto, esse link foi cortado tanto para as juntas que usavam o SAED, que era Rio, DF, São Paulo e Minas, né? E as demais, que usavam junta contingência.
esse convênio, ele vai permitir somente a consulta ou Consulta. só a consulta? Não, enquanto não mudar o decreto, eu não posso dar alteração da base para vocês, né, como era antes. Ah, entendi. Tá ótimo. Mandaram uma dúvida sobre moeda funcional. Não sei se é daqui. Bom, a moeda funcional está prevista lá no CPC 02, né? Pronunciamento técnico do CPC 02. E na IN, eu não me lembro se é 1515 ou 1520. Na IN ela prevê a entrega da ECD em moeda funcional. E aí, inicialmente, o que nós fizemos, né? A ideia inicial era criar um livro próprio para entregar a moeda funcional como se fosse um livro auxiliar. Mais uma vez, em discussão com as empresas, né? A solução que saiu dali como mais simples seria a criação de campos adicionais em registros na ECD para a empresa informar em moeda funcional. Então, hoje, por exemplo, lá no registro I200, onde ela vai informar o valor do lançamento, existe um registro específico na ECD que ela cria campos adicionais, e aí, além do lançamento em reais, ela informa o valor da moeda funcional em reais. A dúvida que está surgindo aqui, que é uma questão que a gente está agora em discussão com a coordenação de tributação, é porque esses campos adicionais, eles não alimentam, não tem regras dentro do bloco J para montagem das demonstrações. Então, do jeito que está hoje, as demonstrações contábeis no bloco J são montadas em moeda em real, ainda que a empresa adote a moeda funcional como moeda contábil dela. E aí o que vai para a ECF também é a moeda sem ser funcional. Na ECF não tem tanto problema, porque se for moeda sem ser funcional, existem adições e exclusões lá na parte A, que ela pode falar de variação cambial. Então tem linhas específicas para isso. Mas as empresas entendem que elas deveriam informar nos campos principais a moeda funcional e não a moeda nacional, a moeda em real. Então isso aí a gente já levou para a coordenação de tributação e a gente está discutindo qual a melhor forma. De repente vai mudar, a moeda funcional vai passar a ficar nos campos principais e a moeda nacional passaria para os campos auxiliares. Enquanto não mudar, vale a regra que está hoje, que gera esse conflito nas demonstrações da empresa na ECD. Jânio, eu queria voltar no assunto que o senhor Arnaldo abordou ali sobre o certificado A1, porque a instrução 1660 agora, ela fez algumas modificações, e dentre elas na parte da assinatura. E o texto anterior citava nominalmente o certificado de segurança mínimo tipo A3, e o texto novo não cita essa questão. Por isso essa pergunta, se o A1 vai, de fato, ser permitido ou não. Como eu falei, para a próxima versão, não. A gente tem ideia de permitir o A1, mas a gente ainda está conversando com o CFC a respeito. Mas a ideia é que seja permitido o A1 no futuro. A gente mudou o texto para permitir os dois, mas na próxima versão não vem ainda o A1. Tá? Uma outra questão, que também é levantada por ele, sobre a questão das imunes isentas, dos tempos de qualquer culto, a gente fazendo uma leitura da IN, ele nos remete ao artigo 150 lá da Constituição, e ele elenca apenas o item C do artigo 150, mas os tempos de qualquer culto estão no item B. Então, quando a gente faz essa leitura, dá a entender que os tempos de qualquer culto não estariam sujeitos a essa questão da ECD, naquelas regras de 10 mil ou 1 milhão e 200 lá. A instituição normativa cita a Constituição? Acho que não, né? Não, ela cita a lei, e a lei, lá no artigo que ela cita, ela remete à Constituição. E aí ela remete diretamente ao item C. Então, assim, quando a gente vai fazendo essa remissão da legislação, ela para no item C da Constituição. Então, a nossa dúvida é se elas vão estar sujeitas, se essa de fato é o entendimento da Receita ou não, em relação aos tempos de qualquer culto. Bom, aí você tem que perguntar para o legislador que escreveu IN, eu mesmo, né? Quando a gente escreveu, a gente não pensou, a gente pensou em abranger todos, né? Todas as imunes isentas. Se houve esse furo em relação à lei, a gente vai corrigir. Mas a ideia era todas mesmo, tá? Tem outra pergunta que é sobre
o processamento da CSF, né? Que na DIPJ existia um processamento, a empresa acompanhava lá e na SF não existe. A SF, como todos os ramos do SPED, é diferente, né? O acesso, para você verificar se a SF foi transmitida ou não, é via BX, e a maioria das validações, ReceitaNet BX, desculpa, e a maioria das validações são feitas no próprio programa. Então, aquele processamento que era feito lá nos servidores da DIPJ, hoje ele é feito no programa, no momento das mais de 1000 validações que hoje existem dentro da ICF, todas catalogadas lá no manual. O ReceitaNet BX ele está dando um problema na versão mais recente do Java. Eu estou passando por isso também, não está mais lendo meu certificado. O BX ele não é da minha divisão diretamente, mas eu já pedi para os responsáveis pelo BX fazer essa alteração. Então, para ele ler o certificado, você tem que voltar à versão anterior do Java. A versão mais recente não está lendo. É só no BX, nos programas da ICF, da ICD, que era uma reclamação também constante. Não existe mais, porque agora a gente, não sei se vocês viram, de março para cá, os programas praticamente duplicaram de tamanho. E agora a gente botou a versão Java embutida no programa. Então, independente da versão Java que você tenha, ele já traz a versão que ele funciona dentro dele. Cris, tem uma dúvida ainda aqui sobre, no caso de, mas aí já não é sobre o simples, não é? Sim, tem mais 2 pontos de pauta, mas não sobre esse assunto. É que eu estou preocupada com o tempo dele, que ele tem um outro compromisso à tarde, o voo dele é para hoje. Eu até peço desculpas assim, se eu estou fazendo em blocos, só por essa razão, tá? Por cuidar dos tempos, que depois a gente pode até liberar o colega e continuar para esgotar a pauta. Tem mais uma. Oi, Jaime, bom dia. Bom dia. Meu nome é Adriana. Eu tenho uma dúvida em relação à SF, porque há 2 registros, que é o K155 e K355, onde no PVA há uma crítica quando eu tenho parte das contas com centro de custo informado e parte sem centro de custo. Então, o PVA ele me obriga necessariamente que todas as contas tenham ou não centro de custo. Há alguma intenção de mudança disso? Sim, vamos mudar. Isso era uma regra da ICF, que quando você começava a usar uma conta com centro de custo, todas elas tinham que ter centro de custo. Você não podia ter na mesma conta centro de custo vazio. Aí você tinha que criar um centro de custo fictício. Essa regra já vai ser mudada para o próximo PVA. Ele vai aceitar a conta com centro de custo e sem centro de custo. Ok. Tá? E o bloco que você disse que seria descontinuado era o Y? Não, o registro Y665. É só um registro. Y665. Porque existe o registro Y600? Y600 é dos sócios, esse continua. Exato. Porque ele tem, na verdade, quando eu tenho empresas, por exemplo, contadores, advogados que têm vários sócios, eu tenho uma ramificação imensa de informações. Eu tenho, ao mesmo tempo, essa informação na DIF e possivelmente vou ter no E-Social. Ainda assim, para 2017, haverá alguma mudança? Não, enquanto o E-Social não for implementado para todos, a gente vai continuar pedindo na Y600. A gente só botou regras novas lá, porque antes a gente pedia das 999 maiores sem definir qual era o campo que eu queria que fosse ordenado. Então agora nós definimos os campos, mas vai continuar sendo pedido na ICF até o E-Social aumentar e aí a gente possivelmente tirar de lá. Mesmo sabendo que já existe isso na DIF? Sim, essa informação já vinha da DIPJ também, né? Então a gente não mudou ainda. Mesmo sabendo que já tem na DIF, vamos continuar pedindo ali, Tá bem. por enquanto. Obrigada. Tudo bem? É sobre as versões. Esse ano, no mês de entrega, nós tivemos 4 versões disponibilizadas. Como é que vai ficar isso esse ano? Ano que vem. 2017? Primeiro, é importante, a gente até botou um esclarecimento no site, as versões são disponibilizadas, muitas vezes, várias nos meses de entrega, porque surgem problemas específicos das empresas que a gente não verificou anteriormente e a gente teve que corrigir. Então, a versão disponibilizada, primeiro, não impede a transmissão na versão anterior. Se vocês olharem no site lá, a gente tem desde a 2.05 podendo ser transmitida. Normalmente elas são geradas para corrigir problemas de empresas específicas. Então não é que todas as empresas são afetadas. Então se você já edou e assinou na versão anterior, não precisa transmitir na versão nova.
Hoje, por exemplo, na ECF é possível transmitir na 205, 206, 207 e 208. Então você pode baixar qualquer uma dessas e transmitir. Tá? Mas às vezes é necessário, a gente está em cima da entrega, as empresas, muitas deixam para fazer na última hora e a gente precisa corrigir para a empresa conseguir transmitir. Então por isso que as versões normalmente saem mais no mês da entrega. Como é que vai ser para o ano que vem? Espero que não tenha tanto, mas eu não posso deixar. Por exemplo, aconteceram algumas versões, por exemplo, que você deixava tudo pronto, no dia seguinte você deixava para transmitir, já tinha saído uma nova versão. Então você tinha que fazer tudo de novo, não importava aquilo tudo. Não existe algum meio para quando acontecer esse tipo de coisa, você importar, porque, por exemplo, às vezes a EFD existe isso, a DCTF, você importa, o sistema automaticamente importa para a nova versão. Não tem como fazer isso? Na verdade, não é outro, né? O problema da versão sair não impede a transmissão na anterior. O que você está falando é um problema de versão de tabela. Quando altera uma tabela no sistema, e isso ocorre no SPED de contribuições, em outros, aí, se você validou na tabela anterior, necessariamente você vai ter que validar de novo. Não importar de novo, mas validar de novo e assinar de novo. E por que ocorre essa mudança de tabela? Normalmente, né, de novo, a gente vê problemas específicos de empresas que a gente precisa alterar uma fórmula ou botar uma regra, a gente gera uma tabela nova, mas não continua a mesma. Só que quando gera a tabela nova, necessariamente você vai ter que validar de novo, validar. Porque o programa só aceita nas versões mais atuais de tabelas. Né? Então, por isso é que às vezes ocorre. Quanto à versão, não. Se você validou e saiu uma nova versão, se for só para transmitir, a versão que você está consegue. Como hoje já permite 05, 06, 07, 08. O seu caso, do jeito que você falou, é problema de versão de tabela, não é versão do programa. Aí sim, aí o programa não deixa. Tem que validar de novo. A gente evita ao máximo de mudar a tabela, mas é que às vezes a gente precisa. Esse ano, por exemplo, acho que a última mudança de tabela ocorreu na segunda-feira da semana da transmissão, depois não teve mais. Foi a última coisa. Semana passada eu fiz uma alteração, mas aí não está na entrega, né? Então não tem problema. Bem, então agradecer mais uma vez